Olá, eu sou o aluno Alexandre Verardi da unidade de Umuarama. Hoje vamos estudar o componente curricular do 9º ano, a Primeira Guerra Mundial. Para começarmos a pensar a Primeira Guerra Mundial, vamos analisar esse mapa mental, onde ali se fala sobre o início da guerra, os movimentos, quem eram os aliados, como surgiu o estupim da Primeira Guerra. Nesse momento, vamos então, a partir desse mapa mental, conhecermos, pensarmos sobre como a Primeira Guerra aconteceu no mundo e como ela é estudada até os dias de hoje. Para início de conversa, vamos analisar o início da Primeira Guerra como objetivo. Para fazermos isso, precisamos pensar o que é nacionalismo. Que palavra importante, né? Vamos pensá-la. Nacionalismo é a exaltação dos valores e as tradições de uma nação. Isso faz com que se lute pelos bens e por tudo aquilo que é trazido pela tradição. A guerra deu-se início no dia 28 de julho de 1914, através do Império Austro-Húngaro, que declarou guerra à Sérvia após o assassinato do príncipe herdeiro Francisco Ferdinando, que a Rússia apoiou a Sérvia. Para pensarmos a guerra, precisamos trazer um pouco ao nosso consciente brinquedos que demonstram a temática da guerra. Será que é uma brincadeira pensarmos desse jeito? Porque a guerra traz tanta destruição, tanto sofrimento e tanta morte. Estamos vendo atualmente o processo Rússia e Ucrânia. Para pensarmos isso, a guerra acaba envolvendo diversas partes do planeta, no conflito de proporções inéditas. Pensar as consequências de uma guerra é importantíssimo para evitar as novas guerras. Pensando no início da Primeira Guerra Mundial, precisamos entender o que está acontecendo. O que era importante naquele momento? Disputas comerciais, a construção das colônias e o nacionalismo foram um dos cenários, o assassinato do príncipe, como já havia dito, eram considerados o estupim dessa guerra. A guerra havia anteriormente a ela uma política de alianças anterior, que era a Tríplice Aliança, em 1882, e a Tríplice Entente, em 1907. O Império Austro-Húngaro declarou a guerra à Sérvia e uma sucessão de declarações que depois se tornaram evidentes para a construção dessa guerra. Como o próprio processo histórico eclodiu a Primeira Guerra, vamos pensar junto. Primeiro eram disputas pelas colônias da África e da Ásia. Enquanto ocorriam o imperialismo, trazia a necessidade do aumento das mercadorias, dos consumidores, dos produtos para as matérias-primas e sua própria energia. A Itália e a Alemanha se unificaram tardiamente, sentindo-se prejudicadas porque elas não participavam da distribuição dessas colônias. Entender a Primeira Guerra é o imenso território travado por diversas frentes de batalha. Aí vamos analisar a frente ocidental, a frente oriental, compondo assim os vários eixos que a guerra nos trouxe. A Itália declarou-se neutra no primeiro momento, mas depois vai também a luta. É importante analisar dentro desse processo as alianças que eram feitas e os países que buscavam essas alianças, o que eles gostariam de ter em troca. Primeira coisa, a Tríplice Aliança de 1882, que era composta pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, que manteve-se neutra no primeiro momento da guerra, e a Tríplice Entente, 1907, que era composta pela Inglaterra, França e Rússia. Junto da Primeira Guerra, que ela acontece no período histórico de 1914 a 1918, teve a frente dos Balcãs, onde a guerra começou, pois lutava-se Sérvia, Romênia e Grécia pela Tríplice Entente. Áustria e Hungria no Império Otomoto
e Bulgária. Também houve a Frente Alpina, em 1915, entre Itália e Áustria. A partir desse momento, nós conseguimos entender que até o Oriente Médio, que fazia parte da Inglaterra e o Império Otomano, guerreavam na Síria, na Arábia e na Palestina. Já a África fazia operações no centro da África Oriental Alemanha. As colônias eram chamadas para participar junto das suas metrópoles, por isso se tornou uma grande guerra mundial. Analisando todos esses fatores, nós entendemos que a Grande Guerra ela era classificada como mundial, porque muitos países se envolveram porque lutavam por mais bens. E nesse imperialismo tinham suas colônias, participavam desses confrontos, enviando soldados e matérias-primas para a indústria bélica. A partir desse momento entendemos a importância global. Retomando a nossa aula, a guerra foi chamada na época de Grande Guerra porque interesses estavam ligados pelas disputas comerciais, coloniais e nacionais, estando elas entre as motivações. Os países coloniais buscavam industrialização frente às batalhas, principalmente na Europa. Muito obrigado. Tenha um bom dia.